Toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Novamente, para mim, né, é uma alegria e uma responsabilidade estar aqui na frente trazendo o estudo para os irmãos. Então vamos começar abrindo as nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 2, versículos de 3 a 7. 1 João, que é a primeira referência aí do nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, da Lei de Deus. Hoje nós vamos ver o inciso 5. Continuando da onde o pastor Anatotti parou, né? Então eu vou dar prosseguimento para os irmãos. 1 João 2, 3 a 7. Diz o seguinte: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de no dia do Senhor estar aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, tendo mais estima por Ti, Senhor, e por tudo que o Senhor tem feito pela vida da Tua igreja. Pai, obrigado por esse privilégio. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nossas omissões, e tira tudo aquilo, Pai, que não é do Teu agrado do nosso coração nessa manhã, para que possamos entender a Tua palavra, guardá-la em nosso coração. Os Teus mandamentos, Pai, como a Tua palavra diz, não é um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio o Senhor tem concedido ao Teu povo. Pai, que Teu Espírito Santo ilumine a mente de cada um nessa manhã e também ajude-me, Pai, na minha fraqueza, para que eu possa tornar esse estudo mais claro, compreensível para a Tua igreja. Não olhe para a limitação, para os pecados desse que está aqui à frente hoje, Pai, mas me ajude, por amor do Teu Filho e no poder do Teu Espírito Santo. Amém. Irmãos, primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de destacar que o estudo da Palavra de Deus se trata de um culto a Deus, porque é uma ocasião de adoração. Não existe nenhum estudo da Palavra de Deus que não seja acompanhada de adoração, porque a Bíblia não é um livro comum, é o livro de Deus, é a Palavra de Deus, as revelações e as relações de Deus com o homem e nós com Ele. Portanto, toda vez que estamos estudando a Bíblia, estamos necessariamente mostrando, tendo um culto a Deus, prestando um culto a Deus. E em segundo lugar, eu gostaria de perguntar para os irmãos quem estuda. Os mais jovens estudam e os mais velhos trabalham. Acho que todo mundo aqui ou estuda ou trabalha. E quanto tempo, para reflexão da igreja, quanto tempo a gente estuda e trabalha na Palavra de Deus? No estudo da Palavra de Deus todos os dias. Quanto tempo a gente gasta estudando e trabalhando os atributos de Deus? O maior de todos os conhecimentos, a teologia da Bíblia. Porque uma vez a teologia foi chamada de a rainha de todas as ciências. E esse é o maior de todos os conhecimentos. E por que eu estou dizendo isso? E se sua vida dependesse disso? Mas ela depende. Por isso que eu estou dizendo isso. A gente precisa refletir. A gente precisa parar e refletir que
o conhecimento de Deus, os atributos de Deus, é o maior de todos os conhecimentos, né? E também como ilustração, né, se ilustração para mostrar que nós não dedicamos tempo suficiente à palavra de Deus, né? Se alguém chegasse até você, né, lhe oferecendo um emprego, algo para você fazer e te desse um manual, né? E esse manual realmente era muito difícil, né? Mas se você aprender a fazer tudo que está naquele manual, você conseguiria um emprego para nos próximos meses você ganhar 2 milhões, né? Eu acho que aposto que todo mundo ia se dedicar muito, né, a esse manual para aprender esse tipo de serviço. Mas o que está aqui, irmãos, na palavra de Deus é muito maior que isso, né? A gente tem que ter esse conhecimento. Se hoje, né, no meu primeiro dia aqui na escola dominical, não vai ser isso, tá? Eu entregasse um pedaço de papel para vocês e falasse para você escrever, né, em 2 parágrafos, né, os atributos de Deus, né, o que é soberania, o que é santidade, o que é a redenção, o que é o evangelho, né? Será que a gente conseguiria escrever isso de forma bíblica? Né, às vezes a gente consegue, né, entender nós mesmos, né, mas e para a gente conseguir transmitir isso para os outros? Né, a gente tem que, por isso que eu falo que a gente tem que, né, se dedicar a isso. Né, como a gente vai conhecer a Deus se a gente não se dedica, não lê, não estuda, não medita, né, na palavra de Deus? Né? Então é isso, como a gente vai tomar decisões nas nossas vidas, como a gente vai se santificar, né, como a gente não vai entristecer o Espírito Santo, como a gente vai saber se a gente está certo ou errado, né, em alguma atitude, como a gente vai agradar a Deus, como a gente vai prestar um culto correto a Deus. Né? Não é do jeito que a gente acha que é do jeito que está na palavra. E a gente só vai saber, né, do jeito que está na palavra se a gente estudar e se dedicar a isso. Né? Irmãos, eu estou dizendo isso que a gente precisa conhecer verdadeiramente a Deus. Né? Se limitar só ao domingo, né, não é suficiente. Né? Se limitar a ler um versículo no celular pela manhã não é suficiente. Se dedicar 2 minutinhos de oração antes de ir dormir não é suficiente. Né? Eu estou dizendo isso porque eu amo os irmãos. Né? E eu sei que isso é uma grande dificuldade de todos nós, porque também é uma dificuldade minha. Né? Não acredite se alguém falar que ler a Bíblia é fácil, que orar é fácil. Né? É difícil, é uma dificuldade de todos nós. Né? O que temos que fazer é pedir para Deus, né, graça, para que Ele nos ajude todos os dias a ter amor pela palavra, né? A ter amor por orar, estar em comunhão com Ele. Né? E uma dica prática que eu dou, né, para os irmãos conseguirem ler a Bíblia, né, assim, a leitura que eu falo é uma leitura, a gente tem que ler sistematicamente, né? De Gênesis a Apocalipse. Não adianta a gente pegar, né, começar lá em Gênesis, aí amanhã a gente está em Mateus, aí ler um versículo em Apocalipse. A gente nunca vai entender, né, toda a doutrina, todo o conselho de Deus. Né? A gente tem que ler sistematicamente. Né? Um conselho que eu dou, tenha um cronograma de estudo. De leitura. Né? Vai lá marcando, ó, se quiser começar com 1 capítulo, 3, 5, né, 10... Né? E quanto tempo a gente vai ler isso? Até a gente ler a Bíblia uma vez? Não, o resto das nossas vidas. Né? O resto das nossas vidas a gente tem que ler. E sem dúvida a gente vai crescer. Com isso, vocês fazendo isso, vocês vão crescer, né, com a comunhão com Deus. Amém? Mas agora então, né, depois dessa introdução, vamos passar para o estudo, né, da querida Confissão de Fé de Westminster. Né? Mas, irmãos, eu acabei de dizer que a gente tem que se dedicar à Bíblia. Né, que a Bíblia é a única razão, o único conhecimento que a gente tem que ter. Por que a gente vai estudar a Confissão de Fé de Westminster? Né? Sim, somente a Bíblia é suficiente, né? Mas a confissão é uma ferramenta, um manual, né, de como interpretar a Bíblia da maneira correta. Né? Aqui a doutrina bíblica está sistematizada. Os puritanos, né, quando escreveram a Confissão de Fé, né, eles colocaram toda a doutrina calvinista reformada nesses 33 capítulos, né, os teólogos. Então, todas as ferramentas são válidas, né, para nos ajudar a entender, né, nos ajudar a ver as referências para o nosso estudo da bendita Palavra de Deus. Né? E já que vamos estudar a Confissão de Fé de Westminster, né, eu queria falar da autoridade, né, da Confissão de Fé e os catecismos têm, né, para a igreja. Irmãos, se eu estiver indo muito rápido, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, né, perguntar. Se eu não souber, né,
fica para a próxima, que ainda sou eu, né? Se vocês acharem que a didática está muito complicada, e depois vocês conversam com o pastor, né? Porque eu já estou escalado, né? Então, antes de iniciar o estudo, né, do capítulo 19, que eu falei da lei de Deus, né, eu gostaria de abrir um parênteses, né, aqui, né, muito oportuno, que existem pessoas, né, que estranham que a igreja presbiteriana adota uma confissão de fé e catecismos, né, como padrão doutrinário, quando ela sustenta que a Escritura é a única razão de fé e prática, né. Eu também achei estranho, quando eu cheguei aqui, há um pouco menos de 2 anos, né, eu achei estranho como a igreja presbiteriana, né, fala que a Bíblia é a única razão de fé e prática, né, e ela adota um catecismo maior, catecismo menor e a confissão, né. E isso foi somente quando eu me aprofundei no estudo, né. Eu estou dizendo isso porque tem irmãos novos também aqui que chegaram aqui, né, recentemente, e talvez pode ter pessoas com essa mesma dúvida que eu tive quando eu cheguei, né. Mas quando eu comecei a me aprofundar mais, né, ler a confissão, eu entendi que essa incoerência, né, é só aparente, né. A igreja presbiteriana coloca a Bíblia em primeiro lugar, né, pois somente ela deve obrigar a nossa consciência, né. Então, outro princípio fundamental da igreja presbiteriana é que toda autoridade eclesiástica é ministerial e declarativa. O que isso significa, né? É difícil de entender. Que todas as decisões dos concílios devem harmonizar-se, né, a revelação divina. A consciência deve obrigar as nossas decisões, não deve obrigar nossas decisões se forem contrárias à palavra de Deus, né? Portanto, irmão, se algum dia, né, alguém, né, pregar nesse púlpito algo que não está na palavra de Deus, né, os irmãos estão desobrigados a cumprir, né? Mas se o que for pregado for a palavra de Deus, né, aí está com os irmãos, cumprir ou não, obedecer ou não. Né, por isso que eu sempre digo, né, na hora da pregação, fique com a Bíblia aberta, né? A gente tem que se espelhar nos bereanos. Os bereanos, né, quando o apóstolo Paulo, né, o maior de todos os teólogos, foi lá pregar, eles estavam lá com a Bíblia aberta para ver se realmente isso que ele estava falando era aquilo, né? Ainda, irmãos, outro princípio da igreja é que os concílios, sendo de homens falíveis, podem errar, né? O ser humano pode errar, né? O concílio, quem está lá, não comete erros, né? O único que nunca pecou, que nunca errou, foi Jesus Cristo, né? E muitas vezes tem errado, e suas decisões não podem ser recebidas como regra absoluta e primária de fé e prática, serve somente para ajudar, né, na crença ou na conduta que deve adotar. O supremo juiz, né, de todas as controvérsias em matéria religiosa é o Espírito Santo, e falando nas Escrituras, pela Escritura. Não é eu ouvir o Espírito Santo me falando isso, né? É isso, não. É o Espírito Santo falando pela Escritura, né? Admitir que os concílios podem errar não é depreciar, né, a confissão de fé e os catecismos, né? Admitir isso é dizer que a gente depende, né, do autor das Escrituras, dizer que a gente depende do Espírito Santo para interpretar as Escrituras, né? E todas essas fórmulas que estão aplicadas na confissão nesses 33 capítulos, né? A igreja presbiteriana sustenta que a Escritura é a única regra de fé e prática infalível, né? Como eu disse, ela apresenta, né, o sistema de doutrina ensinado na Escritura, né? Não é a mente dos teólogos que escreveram. Até depois, na hora que a gente começar ali, eu coloquei todas as referências. Se você tem, né, aí a sua confissão de fé na Bíblia, ou um livrinho separado, você vai ver que tudo tem as referências. Cada pedaço, né, do texto tem lá uma referência e o texto da Bíblia, né, para a gente saber que aquilo ali está fundamentado na Bíblia, né? É justamente porque a gente crê na confissão de fé e nos catecismos estão em harmonia com as Escrituras, é que a gente aceita eles, né? Portanto, não existe na presbiteriana 2 regras de fé e prática, a Bíblia e a confissão, não, só uma. A confissão está sujeita à Bíblia, né? Então, feito esse primeiro parênteses, né? Outro parênteses rápido, antes da gente entrar de fato na confissão,
é que o que é ser reformado? Outro dia eu estava conversando isso na UMP. O que é ser reformado? Não é só a gente estar numa igreja que adota a fé reformada, dizer que a gente adota os símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster. Ah, não, eu aceito a confissão de fé de Westminster, os catecismos como padrão, então eu sou reformado. Não, eu creio na doutrina da eleição, da predestinação, então eu sou reformado. Não, eu sou calvinista, então eu sou reformado. Não. Essas doutrinas são muito importantes, mas se você se aprofundar nos estudos da história da reforma, os reformadores não estavam focados somente em nenhuma doutrina, ali, nenhuma área, só na predestinação, só no calvinismo, não. Eles estavam focados no sola escritura, somente a escritura. Eles nem eram chamados de reformadores, eles eram bíblicos. Eles conformavam a vida deles ali na Bíblia. Eles disseram, sola a escritura, somente a escritura, olhem para as escrituras. Igreja reformada sempre se reformando, foi o que eles disseram. Então devemos estar olhando para as escrituras, sempre vendo uma necessidade de mudança, sempre orando por mudança, sempre se esforçando por mudança. Mas que mudança? Mudança para melhor, para a gente ser mais santo, para a gente buscar mais a palavra de Deus, moldando todas as áreas das nossas vidas, a palavra de Deus, não a tradições, não a cultura que a gente vive nesse mundo, e sim a palavra de Deus. Toda as nossas vidas, a vida da igreja, tem que estar conformada à palavra de Deus, E cada aspecto da vida do cristão e da igreja, não somente a nossa, da igreja também tem que estar submisso às escrituras. O culto deve ser como Deus ordenou. O louvor deve ser como Deus ordenou, cristocêntrico. Os sacramentos, a disciplina eclesiástica, a centralidade das escrituras. Por isso que eu comecei falando que a gente tem que se dedicar às escrituras, porque senão a gente não vai saber o culto que Deus ordenou, o louvor que Deus ordenou, a disciplina que Deus ordenou, Então, depois desses dois breves parênteses aí, vamos entrar de fato, no estudo da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, da Lei de Deus. O pastor Anatotti, já tinha feito a exposição do inciso 1. Se você tem aí a confissão, você pode perceber que ele não fala, ele só tem um inciso, mas não fala o tema. Se quiser colocar no slide, eu coloquei o tema de cada inciso, para ficar de forma mais didática. O inciso 1, ele fala da lei moral, o inciso 2, os 10 mandamentos, o 3, das leis cerimoniais, aí a última aula que ele ministrou, o fim das leis cerimoniais, faz um pouco de tempo, a gente pode ter esquecido, por isso que eu coloquei aí para a gente lembrar, e hoje nós vamos ver a permanência da lei moral, que é o inciso 5. Eu acredito que vai dar para a gente ver só esse 5, porque o 6 e o 7, ele está praticamente junto. Se você não tem a confissão de fé aí na Bíblia, pode ficar tranquilo que eu vou colocar para aparecer aí, mas também tem esse livrinho, que tem os símbolos de fé de Westminster, que tem a confissão, o breve catecismo e o catecismo maior. Eu comprei por R$5. Não sei se... É interessante a gente ter para a gente... Às vezes não tem na Bíblia, você vai comprar uma Bíblia nova só para ter a confissão. Às vezes a gente depois vê quem tem interesse, vê aí a quantidade, pedir, se os irmãos tiverem interesse. Mas é bom. Então, hoje nós vamos ver qual é o vínculo que a igreja, tem ainda com a lei moral, a permanência da lei moral. Se quiser colocar o texto aí, a gente vai estar lendo. Então vamos ler. Inciso 5.
a lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas como as demais. E isso não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo, no Evangelho, não anula de modo algum essa obrigação, antes a confirma. Então, irmãos, as referências, né, como você pode ver, né, estão ali, 1 João 2, 3, 4, 7, como a gente já leu, Romanos 3, 31, né, perceba que eu coloquei um expoente ali, 1, 2, 3, né, que cada pedacinho, igual eu disse, né, essas referências se referem a esse pedaço ali do texto. Né. O 2, Tiago 2, 8, 10 e 11, e o 3, Romanos 3, 19 e Mateus 5, 18 a 19. Né. Então, se algum irmão puder ler novamente o 1 João 2, 3, 4 e 7, que está se referindo a essa primeira parte. A lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre. O irmão pode fazer a leitura, algum irmão? O 7, pode ler o 7 também. Amém. Irmãos, existe uma grande confusão, né, nos dias de hoje, né, entre os crentes, né, talvez não aqui na nossa igreja, né, que a gente adota, né, teologia reformada, mas pessoas que acreditam que os 10 mandamentos, né, não valem mais para a igreja, né, que ficaram lá no Velho Testamento. Né, há crentes que acham que, que os 10 mandamentos ficaram restritos ao Velho Testamento. Há crentes que acreditam isso. Eu conheço pessoas, né, que acreditam nisso. Então vamos, né, relembrar os 10 mandamentos que se encontram em Êxodo 20, do versículo 3 ao 17. Né? Se eles se encontram válidos, vamos relembrá-los. Eu vou estar fazendo a leitura aqui deles. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, hoje, domingo, né, para santificar-se. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, que é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Né? Apenas um parênteses, irmãos, a gente vê que o mandamento, né, do dia do Senhor, né, ele não se refere somente a nós. Né, se nós somos ali os cabeças das nossas casas, né, a gente tem que guardar, né, tá ali mostrando, né, não é só nós, né, nem o teu filho, nem a tua filha, né, nem o teu servo. Hoje em dia a gente não tem mais servos, né, mas se a gente está fazendo alguém trabalhar nesse dia, né, a gente está, né, quebrando esse mandamento, né, a gente vai lá, contrata alguém para trabalhar na nossa casa no domingo, né, tá aqui, né.
Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Irmãos, perceba, né, que a importância dos 10 mandamentos, né, elas não ficaram restritas, né, ao Velho Testamento. Porque Jesus, no Sermão do Monte, né, ele diz que não veio revogar a lei, e sim veio cumprir. Né? Em Mateus 5, 17 a 9, né, eu queria pedir para o Mateus, se o Mateus puder ler o Evangelho de Mateus, né, do 5, do 17 a 9, é o que Jesus fala. Amém. Né? Então, o que Cristo fala? Não penseis que vim revogar a lei. Né? Então, Jesus, no Sermão do Monte, ele faz uma revisão dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos, ele é um resumo de toda a lei moral, né, que nós estamos estudando. Então, ele faz um resumo, ele afirma que ele está em vigor, né, e ainda ele torna mais difícil ainda cumprir esse mandamento. Né, porque, um exemplo, né, os 10 mandamentos que a gente acabou de ler, né, não desejar a mulher do teu próximo. Né, mas Jesus fala, né, se você apenas olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Né? Então, Jesus, além de falar que está em vigor, né, ele vem e torna mais difícil ainda, né, seguir esses mandamentos. Jesus, ele vem e resgata o espírito da lei. Né? Quando ele fala no Mateus 5, 21 a 22, né, ele fala, ouvistes ao que foi dito aos antigos. Deixa eu ler aqui. Mateus 5, 21 a 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal a quem lhe chamar. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, irmão, perceba que Jesus não veio revogar a lei, ele veio torná-la mais difícil ainda. Né? É a mesma coisa, né, que lá em não furtarás, não adulterarás, ele mostra uma perspectiva mais profunda, né, dos mandamentos. Portanto, aqui, né, nós acabamos de ver uma comprovação que, de Cristo, né, do próprio Cristo, não do Otávio, não dos catecismos, né, da confissão, de algum teólogo, mas do próprio Cristo, que os 10 mandamentos continuam em vigor. A lei moral continua em vigor. Os 10 mandamentos, como eu disse, é um resumo da lei moral. Né? Pois seria ilógico, né, se Jesus, Deus, tivesse dado lá os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, né, e depois viesse Jesus Cristo viesse o advento de Jesus e tinha revogado. Né? Seria ilógico isso, né, se Jesus tivesse dado a lei para depois revogar. Né? Os mandamentos foram escritos, né, nas tábuas, como eu disse,
né? E eles também, irmãos, eles não começam a valer a partir de quando Deus dá os mandamentos, lá em Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, né? Se a gente vê algumas partes, né, da palavra do Senhor, né, podemos observar que o sexto mandamento, não matarás, né, já era válido antes de Moisés receber as tábuas da lei. Quando? Quando Caim matou Abel, ele foi punido, né, pelo assassinato. Outro exemplo é José do Egito, quando ele foi lá e ele estava a ponto de adulterar com a mulher de Potifar, né, e ele falou, não vou pecar contra o meu Deus, porque ele já sabia que era um pecado contra o Senhor, né? E Cristo mostra que é mais difícil, né? Ele mostra que é difícil, e os 10 mandamentos também não são válidos, né, a partir de quando Deus deu, ele já estava válido, né? O dia do Senhor, domingo, Deus quando criou lá, ele falou, o sétimo dia, descanso, né? Perceba, né, então que esses mandamentos, eles são anteriores, né, à tábua da lei, né, os 10 mandamentos. Então, né, que fique bem claro, né, eu estou dando ênfase a isso, né, que Cristo não anula os 10 mandamentos, ele reafirma, né, os mandamentos. Então isso, né, nos ensina, né, nesse primeiro ponto que eu disse, né, que a lei moral, né, o resumo, né, da lei moral se encontra nos 10 mandamentos, e ela é uma lei atemporal, né, ela independe do tempo, né. Desde lá de Caim, desde José, os 10 mandamentos já estavam válidos. E ela também é acultural, né? Independe da cultura, né? Não importa se a nossa cultura, né, ensina alguma coisa que é contra os 10 mandamentos. Não, a gente segue os 10 mandamentos. Então ela é atemporal e acultural, né? De forma que isso mostra que os 10 mandamentos são plenamente válidos, né, para os nossos dias, e nós devemos cumpri-los. É claro, né, que fique bem claro, né, muito claro, que nós não somos salvos, né, por cumprir os 10 mandamentos. Né? Nós não somos salvos por cumprir a lei. Né? Nós somos salvos somente por Jesus Cristo, porque Ele cumpriu a lei. Né? Ele cumpriu os 10 mandamentos. Mas uma vez que Deus nos deu os mandamentos, né, para o seu povo, eles se tornam uma lei válida para nós mostrarmos que amamos Ele. Né, e para ser também uma forma de vida, para a gente andar. Né, um exemplo, como que eu devo me converter, como que deve ser minha vida? Né, você deve andar segundo a lei de Deus, não para ser salvo, né, mas porque você é salvo. Né. Eu falei disso, né, uma vez que eu preguei aqui, Romanos 3, 27 a 31, né, que o propósito da lei da salvação é nossa forma de gratidão, é nossa norma de gratidão. Né? Então, a lei é a nossa forma de... Então, irmãos, perceba, né, que é a nossa norma de gratidão. Né? Outra referência aí, Romanos 3:31, né, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a confirmamos. Né? Então, a fé não anula a lei, e sim confirma. Né? Portanto, o resumo, né, concluindo, né, o resumo da lei moral está nos 10 mandamentos, nós devemos praticá-los e obedecê-los, pois isso, né, como a Cláudia leu, como eu li, né, no primeira referência, 1 João, né, é uma evidência que somos filhos de Deus, se guardamos os mandamentos. Né. João 14:15 e Romanos 13:8, 10, se alguém já puder deixar separado aí Romanos 13:8, 10 para ler, eu vou estar lendo João 14:15 a 21. Essa referência você não vai encontrar ali na confissão, mas que eu achei oportuna trazer para os irmãos.
João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estas para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Romanos 13, 8 e 10. Amém. Então nós vimos que a lei, né, ali, ela é plenamente válida. Se puder estar colocando a segunda parte, né, nós vimos que a lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, né? Então nós vimos que ela é válida para sempre. Agora a segunda parte, né, da confissão fala tanto as pessoas justificadas como as demais. E isso não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Né? Vamos para Tiago 2, 8 a 10. Se alguém encontrar aí primeiro que eu, pode estar lendo. Se vós, contudo, observais a lei reta, amarás o próximo como a ti mesmo, fazeis bem. São de pessoas, não cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Amém. Né? Então, a primeira parte, a lei é atemporal, e essa segunda parte está falando que tanto as pessoas justificadas, os salvos, a lei é para os salvos e também para os demais, para o ímpio. Né? A lei moral, os 10 mandamentos, não é somente para nós, é também para o ímpio. Por quê? Não por causa da matéria, né, que está contida aqui, né, mas pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Né? Então, a lei obriga nós e os ímpios a cumpri-la, por quê? Por causa de Deus, o Criador, né? Ele criou todas as coisas, né? Ele criou a lei. Né? Então, a autoridade dela, do Criador, né, é sempre superior àquilo que ele ordena. Né? Deus, diferente das leis humanas, né, quem cria as leis, né, o legislador, ele está sujeito a ela também. Deus, né, diferentemente, ele não está, né, devido à autoridade dele, sujeito às próprias leis dele. Né? Ele não legislou para ele legislou, né, para os eleitos e para os ímpios. Para os eleitos, para nós nos santificarmos, e para os ímpios, né, para a condenação deles. Né? Deus é perfeito, Deus não precisa de uma lei. Né? Deus não precisa de uma lei, Deus é soberano, ele não precisa de uma lei para ele ser soberano, para ele ser santo.
né? Ele está acima, né, de qualquer coisa, né? E Deus não é dirigido nem disciplinado também por essas leis, né? Se ele é soberano para interromper uma lei quando ele quiser, né? A gente vê um exemplo, né, disso, né, quando Josué lá pede, né, para Deus, ele ora para que o sol pare, né? Então, Deus não está sujeito às leis. Ele criou a lei do universo, né, a lei de rotação, de translação da Terra, né? E se o sol parou, não é que o sol parou, né? A Terra parou, o sol parou, o universo parou. Porque não tem como parar ali, se você estudar um pouco, né, a astronomia, não tem como só parar a Terra ou só parar o sol, né? O universo inteiro parou, né? Então, Deus não está sujeito. E quando isso acontece, né, a gente chama isso de milagre, né? É um milagre. Deus não está sujeito. Quando Deus quebra, né, alguma lei dele, é um milagre, né? A lei da lógica. Para a gente não é lógico, né? O milagre não é lógico, né? Então, Deus não está sujeito a isso. Ele é soberano, né? Deus não é dirigido pelas leis dele, né? A lei, como eu disse, né, vale para julgar a nós mesmos, né, corrigir os nossos atos, as nossas atitudes, né? E os 10 mandamentos, a lei moral, né, continua válida, mas Deus não está sujeito a isso, né? Por isso que o primeiro ponto, eu disse que a lei moral é perpétua, né, que nós vimos aí, se puder colocar ali no slide, né? O segundo ponto é a lei moral é para todos, tanto para os salvos, tanto para os ímpios, né? Essa parte de vermelho aí, ó, a lei moral é perpétua. A segunda parte, a lei moral é para todos, né, tanto as pessoas justificadas como as demais, e isso não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. E o 3, né, Cristo e o Novo Testamento não anulam a lei moral, e sim a confirma, né? Ali o terceiro ponto, Cristo no Evangelho não anula de modo algum essa obrigação, antes a confirma. Romanos 3,19, né, é a referência deste pedaço aí, Romanos 3,19, que diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável diante de Deus, né? Cristo, como verdadeiro homem, né, como 100% homem, 100% Deus, ele esteve sujeito à lei. Jesus Cristo cumpriu toda a lei, né, rigorosamente, e nos deixou o mandamento que encontra-se em Mateus 5,18: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais se passará da lei, né? A lei para nós, né, servos de Jesus Cristo, né, ela serve para mostrar o que é o pecado, né, para indicar onde está o pecado, né? Para quê? Para que nós, vendo o pecado que está em nós, cheguemos até ele e nos arrependemos, confessemos. Se não tivesse lei, a gente não saberia o que era pecado, né? A gente não ia se arrepender, e nem Cristo ia morrer por nós, né, se não tivesse a lei, porque a gente não ia ser culpado, né? Cristo não ia redimir nós, né? A consciência, né, que nós somos desobedientes, que nós somos culpados, que nós somos pecadores. Se hoje você tem a consciência, né, que você é pecador, que a palavra de Deus diz que todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus, né, você tem por causa da lei, né? E essa consciência que nós temos, né, ela vem em nós através do Espírito Santo, né? Não é porque o Otávio está falando, não é porque o pastor ou qualquer outra pessoa fala. Essa consciência de que nós somos pecadores vem através do Espírito Santo, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Irmãos, uma vez eu estava conversando com a Ariane isso, né, e eu vou deixar para os irmãos: quanto mais santo, né, você se tornar, menos santo você vai se sentir, né? Por quê? Porque quanto mais santo você se tornar, é meio lógico isso, né? Mais santo você se tornar, mais perto de Deus você vai estar, né? Então perceba, quanto mais santo você se tornar, menos santo você vai se sentir. Então, quanto mais santo você se tornar, mais convicção do pecado você vai ter,
né? Por quê? Porque você vai estar se aproximando mais de Deus, né? E Deus é santo. E quanto mais santo você se tornar, mais quer dizer que mais perto de Deus você vai estar. Se cada vez você tiver mais convicção do seu pecado, né, mais perto de Deus você está. E quanto mais perto de Deus você ficar, menos santo você vai se sentir, né? Então é isso, a gente, quanto a gente busca, né, se santificar, a gente se aproxima de Deus, né? Mas a gente vai tendo cada vez mais convicção do pecado. Se a gente não tem convicção do pecado, né, se a gente não se arrepende, né, é uma evidência que a gente não está se aproximando de Deus, né? Então, quanto mais perto de Deus, né, quanto mais santo você ficar, né, menos santo você vai se sentir. Por quê? Por causa da convicção do nosso pecado, né? Uma pessoa que realmente, né, está crescendo em santificação, né, ela está crescendo com ódio contra o pecado dela, né, contra os pensamentos dela, né? Então, cada vez que a gente vai crescendo, a gente tem que ter ódio pelo pecado. Senhor, me ajuda a amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia, né? É uma luta diária, né? Como eu disse no começo, não acredite, né, em alguém que fala que ler a Bíblia é fácil, que orar é fácil, né? Não é difícil, né? Se você tem dificuldade para ler a Bíblia, né, é algo que a gente tem que lutar contra essa dificuldade, a gente tem que lutar contra a dificuldade de orar, né? Então, irmão, sem lei nós não saberíamos o que é pecado, né? E nem Cristo teria morrido por nós. E isso, a morte dele aconteceu por causa da fidelidade, né, em nosso lugar. O Filho de Deus cumpriu rigorosamente a lei, né? Jesus Cristo cumpriu, possibilitando a justificação, né, daqueles que são filho dele. Então, nós somos justificados, né, pela justiça de Cristo, não pela nossa justiça, né? Nós somos salvos por causa da justiça de outro, né? Jesus Cristo, né, o nosso Senhor. Né, lá na época dos 10 mandamentos, no Monte Sinai, né, o importante não era o homem com Deus, o relacionamento do homem com Deus, e sim o relacionamento do homem com a lei, né? Como se Deus não fosse atuar de outra forma, né, senão mediante a lei. Mas eles acreditavam nisso, né? Existia um legalismo muito grande, né? Jesus condena os fariseus, né, o legalismo dele, mas quando Jesus Cristo veio, né, ele reformulou, né, toda a lei, como a gente viu, ele tornou ela mais difícil, né? O novo Israel, que é a igreja, se tornou cristocêntrica, né? E a gente centralizou tudo na pessoa de Cristo, que é perfeito, né? O importante, irmãos, é o homem diante de Cristo e não o legalista perante a lei com seus impraticáveis estereótipos morais e religiosos. E sim o nosso relacionamento com Deus, através de Cristo, né? Entre nós e Deus, né, não está a lei. Entre nós e Deus está Jesus Cristo, né? A gente pode ouvir, né, o salvo, o crente pode ouvir, quem crê será salvo, né? E não quem guardar a lei será salvo, né? A nossa lei é Jesus Cristo, né? E a pessoa que recebe essa vida vive, né, corretamente como? Seguindo isso. Mateus 5, 18 a 19 a gente já leu, né? Então, partindo para a conclusão, né, se puder colocar novamente o slide lá de tudo dos capítulos, dos incisos, né? O pastor Anatotti explicou, né, que a lei moral, né, hoje nós vimos, né, que a lei moral está expressa, né, nos 10 mandamentos, né, um resumo. Deus deu também aos judeus, né, as leis cerimoniais e leis judiciais, mas essas leis cerimoniais, né, que eram apenas sombras de Cristo, do Cristo que iam vir, e as leis judiciais, né, na época do rei, né, elas foram extintas, né, mas a lei moral continua com a sua autoridade intocável, né, como nós vimos hoje. Né, e Cristo, em vez de reduzir a obrigação, né, ele tornou mais difícil de cumprir, ele aumentou mais ainda, né, aqueles mandamentos, né, que têm a base na essência divina, né, eles não são anulados, né?
E Romanos 10:4 diz que o fim da lei para a justiça é o fim da lei para a justiça para todo aquele que crê. Né? Então Cristo redimiu o seu povo de toda a iniquidade. Para quê? Para sermos zelosos de boas obras. Né? E nós vimos, né, o pastor explicou no capítulo 16, que as boas obras só são aquelas que estão em conformidade com a lei. Né? Então, boas obras não é o que a gente acha que é boas obras. Boas obras são aquilo que está em conformidade com a lei. Né? Por meio da redenção, Cristo, né, conduziu, né, nós, seu povo, a uma obediência mais elevada. Né? Quando surgir uma dúvida, né, se uma lei é válida ou não, né, a gente aplica alguns princípios. Né? Se essa lei é confirmada pelo Novo Testamento, né, ou uma mudança, né, ali ou o Novo Testamento não trouxe nenhuma mudança para essa lei, ela é confirmada. Né? E quando o Novo Testamento não traz, né, novamente a lei, ou não mostra que houve essa mudança, né, a gente tem que analisar a razão da lei. Essa razão foi boa ou foi ruim? Né? A razão original, universal. Né? Como eu já disse, a lei cerimonial, né, eram apenas sombras, né, de Cristo, das coisas celestiais, mas Cristo anulou tudo isso. Né? E no exato momento, irmão, com a morte de Cristo, né, o véu que separava ali, né, o trono divino, o nosso acesso foi rasgado, né, em duas partes, de alto a baixo, como está em Mateus 27, 50 a 51, abrindo assim, né, o caminho para todos nós, né, termos acesso a Cristo. Eu queria ler para os irmãos aqui o que o Catecismo Maior fala nas questões 91 até a 93. Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos, né, para concluir tudo isso que eu disse. Né. O Catecismo Maior de Westminster, no pergunta 91, fala: qual é o dever que Deus requer do homem? Né. Aí a resposta: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade revelada. Né. Os catecismos, eles trazem a doutrina, a teologia de forma muito fácil, muito simples, né, de entender. Né, perguntas e respostas, né, o catecismo menor, né, é até mais simples, ele serve até para você ensinar uma criança. Né. Mas quando eu li isso daqui, eu acho que 10 anos que eu tentava entender muita coisa, você entende ali só lendo aquelas perguntas ali. Coisa simples. Qual é o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade revelada. A 92. O que Deus revelou primeiramente ao homem como regra de sua obediência? Resposta: a regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência. Então Deus deu a lei ali para Adão no seu estado de inocência. Né? E a todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus deu a primeira regra ali para Adão, né, para sua obediência. Naquela época ali Adão ainda era salvo, né, por obedecer ou não. Né? Mas depois da queda, né, nós somos salvos somente em Cristo. E como nós vimos hoje, a lei moral, pergunta 93, o que é a lei moral? Resposta: a lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano, que dirige e obriga todas as pessoas à conformidade e à obediência pessoal, perfeita e perpétua a ela, nos apetites e nas disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que o devem a Deus e ao homem, prometendo a vida e obediência e ameaçando com morte a violação dela. Né? Então, irmãos, né, nós vimos que Cristo, né, não aboliu a lei moral, o inciso 5, ele ressaltou ainda mais a importância, né,
para o crente. Tem pessoas que acham que os 10 mandamentos, que a lei moral foi extinta com o novo mandamento. Não. Aqui Cristo prova para nós. E essa lei também não é só para nós, os crentes, mas também para o ímpio, né? Para o não salvo. Como nós vimos que a autoridade, né, está no legislador. A autoridade é de Deus, que a deu. Então, o constante quebrar, né, dessa lei, né, que condena o ímpio, né, ele não vai conseguir se justificar diante de Deus, né? Que é o constante quebrar dessa lei, né, é o que ele vai ser condenado, né? E a observância, né, dessa lei pelos crentes, né, através dos méritos de Cristo, não os nossos méritos. Como eu disse, a gente não tem forças, né, para cumprir toda a lei. A gente não tem força. Se Deus tirar a graça dele, a gente não consegue ler um versículo da Bíblia, a gente não consegue orar 1 minuto, se Deus tirar a graça dele, né? Então, a observância, né, dessas leis, através dos méritos de Cristo, que nos concede graça, é a garantia que o crente tem da salvação para a vida eterna. Então, o ímpio é condenado pela lei e o crente é salvo, né, é abençoado, né, em cumprir através dos méritos de Cristo, que nos dá força para isso. Amém? Alguma pergunta? É isso mesmo. Se a gente não soubesse, né, o que é pecado através da lei, a gente vê o que é pecado, né? A lei fala, né? Eu acho que ele fala, corra para Cristo, né? A lei fala, corra para Cristo, senão eu vou te pegar, né? Aí você vai, se abriga ali em Cristo, aí Cristo fala, agora volte, cumpre toda a lei, né? Como forma de gratidão, porque eu já te dei a salvação, já te dei a vida eterna através da minha obediência à lei, não a sua, né? E o que eu falei, irmão, quanto mais, né, santo você vai se tornando, né, mais santo você vai buscando, você vai cada vez mais tendo convicção do seu pecado, né? Porque cada vez mais você está se aproximando de Deus e Deus é santo, né? A gente vê Isaías lá, quando ele viu a glória de Deus, meu Deus, eu vou perecer porque eu vi a glória de Deus. Todos aqueles que, né, viram apenas, né, a glória de Deus, não Deus, né, a sombra, né, próprio Pedro, quando, né, viu Cristo, fala assim, afaste de mim, pois sou pecador, né? Então a lei nos leva para Cristo e Cristo nos manda de volta para a lei, né, para a santificação. Amém? E isso daí mostra, né, que a gente recebe muito, né, isso nos constrange, né, isso nos constrange, porque mesmo a gente não é melhor que o ímpio, né, e mesmo assim Deus nos mostra, né, aquilo ali, e se a gente não observar, né, levaremos muitos açoites, né. Eu não sei se, né, isso Jesus está se referindo, Lucas ali está se referindo, aqui no inferno vai ter graus de punição, né, a gente não sabe, mas não vamos entrar nisso agora, mas realmente é uma verdade, é uma responsabilidade muito grande a nossa, né? A gente tem que refletir, né? Mas graças a Deus, Cristo tem nos iluminado, né? O Espírito Santo tem
nos abençoado, né? Nós não somos melhores que os ímpios, mas se não fosse a graça de Deus, né, a gente poderia estar lá, né, no lugar deles, né? Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor é santo, o Senhor é digno de todo louvor, toda glória. Obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá, de conhecer a Tua lei, de conhecer a Tua salvação através de Cristo. Pai, nos perdoa nossos muitos pecados, nossas omissões, nossas falhas, o constante quebrar, Pai, dessa lei. Quando quebramos a Tua lei por vontade própria, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos também os pecados que estão ocultos em nós, como o salmista diz, nós também oramos, sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos ao caminho eterno. Pai, que Teu Espírito Santo esteja na direção da Tua igreja, que o Senhor conforte, console, convença do pecado, da justiça e do juízo cada um. Que cada um aqui possa crescer em santidade, crescer na graça de Cristo, que Cristo conceda a sua graça em nós, Pai, a vida da Tua igreja. Que Teu Espírito Santo ilumine a mente de cada um para que possa guardar tudo aquilo que foi dito, para que possam guardar tudo aquilo em seus momentos particulares, lendo a palavra. Pai, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, que a Sua vontade seja feita na terra e no céu. Pai, nos ajuda a amar aquilo que o Senhor ama e odiar aquilo que o Senhor odeia. Mas, Pai, temos a convicção que não somos salvos pelo cumprir da Tua lei, mas sim pela justiça e os méritos de Cristo. Pai, Cristo começou a boa obra em nós, então termine, Pai, termine a boa obra na vida da Tua igreja. Pai, te agradecemos por tudo. Que o Senhor nos dê a mente de Cristo, o coração de Cristo, e nos conforme à imagem de Cristo. Em nome de Jesus, amém.